Vamos lá, vamos ver que bacana, né, que a programação nos possibilita fazer. Aqui, né, se for um programador inexperiente, ele consegue chegar lá até com o que eu mostrei. Mas por que vocês têm que conhecer dos recursos e por que eu resolvi fazer esse curso específico para programação no Excel? Porque justamente sabendo alguns parâmetros aqui específicos para range, né, para shapes aqui, para células dentro dele, você consegue desenvolver de forma muito fácil. Então vamos aqui, ó. Se eu colocar, obviamente, esse código aqui, né, e alterar o nome para todos os outros, eu vou conseguir chegar lá, né, eu vou conseguir inserir as cores aí nos demais. Mas a ideia de você programar, vou tirar esse comentário aqui porque o próprio sub aqui já fala, né, o que a função faz, o tipo da macro aí. Então, o que o programador tem que fazer é conseguir, já que nós otimizamos bastante o código, é conseguir otimizar as tarefas. Então, vamos criar aqui uma variável, vou chamar aqui ela de sMenuTopo, ok? Ela vai ser do tipo string, né? Ela vai armazenar texto, beleza. Essa minha variável sMenuTopo, então, vai guardar o nome do botão que for clicado. Qual comando captura o nome do botão que for clicado? Na verdade, aquilo não é bem um botão. Aquilo eu sei que é uma forma. Então, eu vou falar o seguinte. Active Shift, o que é isso? Planilha ativa. Esse já é um comando específico do Excel VBA. Ponto Shapes, que são as formas. E aqui eu falo o seguinte, então. Eu quero pegar na minha planilha ativa as formas e capturar o nome dela. O que faz isso para mim é o application.keller. application.keller.name. Então, aqui ele pega da propriedade das formas, dos shapes, a propriedade do nome. Então, ele pega das formas, da propriedade de formas, o recurso, né, ou a propriedade do nome dela. Se eu mando visualizar isso aqui dentro de um message box, então, message box, sMenuTopo. Vamos ver o que acontece. Eu vou salvar e ao clicar, se tudo estiver correto aqui, ao clicar em cada um desses meus menus, ele tem, então, que... Primeiro, deixa eu só atribuir a macro aqui para eles. Botão direito, atribuir macro, porque ficou faltando atribuir macro. Beleza. Então, se eu clicar em cada um deles, ele tem que me mostrar a propriedade de nome dos menus, né? Nós demos aqui o nome para ele acima. Então, vou clicar em relatório, btn relatórios, em dados, btn dados, em config, btn config. Perfeito, ó. Tá funcionando, ok. Beleza. Se está funcionando, eu já tenho meio caminho andado. Eu vou tirar esse message box, porque eu não quero que ele me mostre. E em vez de eu passar, então, para o meu botão btn ficha, eu vou passar para a minha variável sMenuTopo. Porque sMenuTopo vai carregar o objeto em que eu clicar. Então, o objeto em que eu clicar vai ser o responsável por fazer esse preenchimento, né? E ter aí, né, vai ser o que vai receber o preenchimento, tanto do fundo quanto do texto. Lembrando que não é nome, isso aqui é variável, não é nome de objeto. Variável eu não coloco entre aspas. Nome de objeto, sim, eu coloco entre aspas. Salvo e agora eu espero que funcione tudo. Então, cliquei em config, ele tem que tomar aquelas propriedades. Mas o interessante é que só o botão selecionado pegasse essa propriedade de cor. Ok, isso também é fácil demais de fazer, né? Aqui eu vou colocar então o seguinte, eu vou colocar aqui código botão selecionado e aqui acima eu vou inserir o seguinte. Só colocar um apóstrofo, né, uma aspa única antes aqui. Código botão padrão. O código botão padrão, eu sei que ele tem, vamos só verificar aqui, ele tem essa cor do menu, 217, e o texto 128. Ok, 217, 128. Então aqui eu vou mudar isso. Ó. O fundo vai ficar com 217. 217 e aqui 128. Ah, mas qual objeto vai receber isso aqui? Olha que massa. Aqui basta eu falar que todo o meu menu, se eu não me engano ele chama menu topo, mas claro que eu vou conferir aqui agora. Ó. Clico uma vez sobre ele. Opa, que ele vai tentar executar, não foi acabado ainda.
Deixa eu vir com o botão direito, ó. Vai com o botão direito que ele seleciona. Então, com o botão direito, ele não vai permitir eu ver o nome dele, justamente porque eu já inseri a minha macro. Mas, se eu não me engano, é menu topo mesmo. Vou inserir aqui, qualquer coisa a gente desativa a macro para depois verificar. Então, aqui, ó, em vez de eu passar um objeto, eu passo o meu menu topo. Só que como é nome de objeto, não variável, eu tenho que colocar entre aspas. Deixa eu parar ele aqui, porque ele deu aquele erro, ó. E agora eu volto a inserir novamente. Menu topo. Perfeito. Vamos testar aqui então. Salvo. Então, todo o menu topo fica primeiro cinza, né? Fica com a cor padrão. E depois o que eu clicar somente fica azul. Então, essa é a rotina aí. Vamos aqui fazer o seguinte. Ó. Perfeito. O relatório vai ficar azul e todo o restante dele vai pegar aquela cor padrão. Funcionando aí, então, perfeitamente.